E aqui eu gostaria de fazer uma exposição sumária, só para vocês terem noção da grandeza dos santos deste tempo. Talvez alguns deles vocês conheçam, outros não. Mas são santos dos quais nós falaremos ao longo desse módulo. Mas só para vocês compreenderem, de fato, da grandeza da época de que estamos falando para a história da igreja. Bom, a santidade na Idade Média é visível, na cristandade é visível, né, em todos os níveis da sociedade, em todos os países. Inclusive, nós escolhemos como marco de nascimento da cristandade o pontificado de um grande santo, que foi São Gregório VII, né, Papa de 1073 a 1085. Nós não voltaremos a falar dele, né, porque nós já falamos, né, tivemos 2 ou 3 aulas sobre ele. Mas a cristandade nós escolhemos como marco pontificado dele. Então ela começa sob o pontificado de um santo. Foi também, né, o tempo de bispos santos, como São Pedro Damião, que tanto lutou pela reforma da igreja no século XI. Foi o tempo de um bispo como Santo Anselmo da Cantuária, falecido em 1109, grande doutor da igreja, sucessivamente abade de Bec e depois arcebispo da Cantuária. Foi o tempo de outro bispo, São Thomas Becket, martirizado em 1170, mártir por ter desafiado o seu monarca, por defender a reforma gregoriana na Inglaterra. O tempo de bispos santos pouco conhecidos, como São Torlarco de Shackholt, falecido em 1193, que é o apóstolo da Irlanda, dedicado à evangelização dessa nação distante. A cristandade é o tempo de grandes reformadores, né, como São Bruno de Colônia, o grande fundador da ordem cartucha, do bispo São Norberto de Chantaine, que era um arcebispo holandês, fundador da ordem premonstratense, de São Teotônio de Viseu, um santo português, né, fundador da ordem da Santa Cruz e um dos personagens mais importantes dos primeiros tempos de Portugal. Foi o tempo de São Roberto de Molesme, de Santo Alberico e de Santo Estevão Harding, que são os fundadores da ordem cisterciense, que, como nós veremos com detalhes, deu prosseguimento ao que antes havia sido a obra reformadora de Cluny. O que Cluny foi nos séculos X e XI, Cister foi no século XII. É o tempo de São Bernardo de Claraval, abade, místico, conselheiros de papas e de reis, chefe, chamado de chefe da Europa, mesmo sem coroa. É o tempo de São Félix de Valois, fundador da Ordem dos Trinitários. Esses são fundadores do século XII. Esses são do século XII. No século XIII, há novas fundações, continuam as obras de reforma iniciadas por 2 dos maiores santos da história. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, dos Dominicanos, e São Francisco de Assis, o pobrezinho, né, que com a sua vida de abnegação, de paixão pela igreja e por Cristo, reconstruiu a igreja, de acordo com as palavras do próprio Cristo. O século XIII também é o tempo de São Pedro Nolasco e de São Raimundo Nonato, fundadores da Ordem dos Mercedários, aquela ordem religiosa dedicada a salvar os cristãos cativos feitos prisioneiros pelos muçulmanos e que só na Idade Média recuperou pelo menos 600 mil prisioneiros. É também a cristandade o tempo de místicos como Santa Gertrudes Magna e de sua confrade e mestra Santa Matilde de Heckborn, que foram como que as precursoras da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, videntes do Sagrado Coração de Jesus, antes até de Santa Margarida Maria, daqui a pouco eu vou mencionar rapidamente isso. É o tempo de Santa Margarida de Cortona, essa grande santa, uma jovem italiana que teve uma vida dissoluta, no começo, né, teve um começo de vida dissoluto, mas que se arrependeu, se converteu e viveu décadas entre penitências e êxtases místicos impressionantes. É também o tempo de Santa Rosa de Viterbo, né? Também essa jovenzinha italiana, mística desde a mais tenra idade, e que ergueu a voz em defesa do Papa contra o imperador apóstata Frederico II. A cristandade são os dias de Santa Ângela de Foligno, mulher mundana que entrou na Ordem Terceira Franciscana e galgou os mais elevados graus de santidade. Isso sem falar, é claro, de Santa Clara de Assis,
que dispensa apresentações, ou de uma Santa Ludigarda, aquela que a igreja considerou a padroeira, a patrona, a grande intercessora das almas do purgatório, em razão das muitas experiências místicas, nesse sentido, né, que teve. Essa grande mística era cisterciense. É o tempo de Santa Juliana de Liege, a mística da Eucaristia, em cujas visões estão a origem da festa de Corpus Christi, e foi justamente a ela que Cristo pediu a instituição dessa festa. É o tempo de São Simão Stock, o carmelita, que recebeu de Nossa Senhora o escapulário. É o tempo de São Pedro de Verona, frade dominicano martirizado pelos cátaros. A cristandade é a época também de grandes doutores como Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, chamado de o martelo dos hereges em razão das suas pregações inflamadas contra os hereges cátaros, de Santo Alberto Magno, o mestre de Santo Tomás de Aquino, de Santa Hildegarda de Bingen, né? Monja, teóloga, poetisa, cientista alemã do século XII. É o tempo de canonistas como São Raimundo de Penhaforte, e é também o tempo de mestres como São Boaventura e Santo Tomás de Aquino, que também dispensam apresentações. E a cristandade é também a época de santos leigos. De Santo Isidoro, o lavrador, o camponês castelhano, de Madrid, madrilenho, que se santificou no duro trabalho do campo. De Santa Zita de Lucca, uma simples empregada doméstica italiana. De Santo Ivo de Quemartin, um baretão, primeiro juiz, primeiro advogado e depois juiz. E também de santos que vieram das próprias casas reais e nobres, né? Como Santa Inês de Praga, filha do rei da Boêmia, que trocou um casamento vantajoso pela vida consagrada. A famosa Santa Edviges da Silésia, que era uma duquesa polonesa e mãe de família, mãe de família, que se dedicou à oração, à penitência e ao socorro dos endividados. É o tempo de São Leopoldo III, Marquês da Áustria, um grande governante alemão do século XII. Da famosa Santa Isabel da Hungria, talvez uma das mais importantes santas do século XIII, Marquesa da Turíngia, e depois da viuvez, terceira franciscana, teve uma vida de santidade impressionante. E de outras princesas húngaras, também santas, como Santa Margarida e Santa Cunegundes. É também a cristandade o tempo de Santa Isabel de Portugal, ou melhor dizendo, Santa Isabel de Aragão, rainha de Portugal, sobrinha de Santa Isabel da Hungria. E houve também santos reis, como São Ladislau, rei da Hungria, São Fernando III, rei de Leão e Castela, e o maior de todos, São Luís IX, rei da França. E, encerrando, no momento de encerramento da cristandade, uma santa que, grande como tantos deles, mas situada ali já no momento crítico da transição da cristandade para o Renascimento, mas que tem o espírito profundamente imbuído do que foi próprio da cristandade e que pertence à cristandade, Santa Catarina de Siena. Então, esses são alguns não são todos os santos da cristandade, são alguns dos maiores. Esses homens e essas mulheres foram os guias da civilização. Repito, nem todos foram santos, mas os santos guiaram a todos. É essa a questão. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.